Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje a gente vai conversar com o professor de música, o professor Harry Everton Balcat. Ele é professor de música há muito tempo, né? Trabalha aqui em Teutônia, o pessoal já conhece ele, já conhece o seu trabalho, e ele vai contar um pouquinho pra gente como surgiu esse gosto pela música, né? Como surgiu esse dom na vida dele. Vai contar um pouquinho toda a sua história, toda a sua trajetória de vida nessa manhã aqui na sua Tirol FM. Não esquecendo que o nosso Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem o nosso município, a nossa região seguir em frente. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, vamos começar o nosso bate-papo dessa manhã, professor. Conta pra gente, de onde você é natural? Eu sou natural de Canoinhas, Santa Catarina. Nossa, Canoinhas, Santa Catarina. Como foi que veio pra cá, professor? Bom, é uma longa história. Conta pra gente, então. Então, quando criança, eu morava em Canoinhas e com a música, por incrível que pareça, não herdei isso da minha família. Meu pai era empresário, minha mãe dona de casa. Então, aos pouquinhos fui me interessando para tocar teclado. Eu tinha uma vizinha que dava aula de música, então eu fiz por 3 a 4 anos aula de teclado. Quando eu estava no último ano do ensino fundamental, veio um pessoal de Ivoti, aqui do Rio Grande do Sul, da escola lá, que faziam um projeto nas férias de julho que eles iam apresentando, o nome era Excursão Artística. Eles iam se apresentando em vários municípios e aí nessas apresentações tinha teatro, música, dança. E numa dessas o pessoal veio lá para minha cidade e ficou gente hospedado na minha casa, né? Músicos e dançarinos e tudo mais. Então eu pensei, quero estudar lá, no ensino médio, né? Então desde aí a gente começou, era metade do ano, começou o movimento para que isso pudesse acontecer. E deu certo. No ano seguinte, então, eu vim pro Rio Grande do Sul sozinho, com 14 anos, para estudar lá no colégio em Ivoti, onde tem internato, né? Então meus pais mediram esforço para que eu pudesse seguir isso que eu queria. Lá tinha aula de alemão, minha família é muito forte nessa questão, né, da Alemanha, a gente tem descendência. Tinha a parte de música que me chamava atenção, além do ensino, né? No ensino particular, no ensino melhor do que eu podia conseguir lá na minha cidade. E aí lá eu encontrei o violino. No primeiro dia que eu estava lá, me lembro como se fosse ontem, entra o professor de violino e diz: tu é novo aqui, né? Eu disse sim. Por acaso tu não quer fazer aula de violino? Tem uma vaga ainda. Aí pensei, mas já toquei tanto tempo teclado, quem sabe eu vou continuar. Aí não, vamos lá então. Aí eu comecei a tocar, entrei no violino e tal. Olha só, uma mudança, né? Mas como foi que... como eu posso dizer, como foi essa mudança, né, de teclado para violino? A gente que não entende um pouquinho de música, né, professor, a gente que é leigo nessa parte, como foi essa mudança, né, de você pegar ali um teclado e mudar para um violino? É uma mudança grande. Mas assim, o que estava mesmo em mim era a questão da música. Eu queria continuar em alguma coisa, e como eu já fazia há muito tempo aula de teclado, e veio aquela chance assim, pintou, né, eu me imaginei, já era uma coisa que já passava na cabeça, de tocar um outro instrumento, eu aproveitei a oportunidade. O que eu pude usar é um pouco de conhecimento de notação musical e tal, e a experiência já de músicas, né, que eu já tinha. Né? O fato da técnica do instrumento não auxiliou em nada, então foi todo um recomeço, né? O gosto, né? O gosto pela música. Mas, professor, e essa mudança, né? É longe, Santa Catarina, para aqui, Ivoti, né? O professor disse. Como foi essa mudança de lá para cá, com 14 anos, ainda jovem? Os pais não ficaram com receio? Meu filho, vai para lá, vai para longe. Minha mãe disse até hoje que ela deixou, porque eu era muito apegado a eles, né? Então ela disse que ela deixou para eu experimentar, mas ela tinha certeza que em um mês eu estaria de volta em casa. Não foi o que aconteceu. Não acreditou tanto, professor. E no começo é difícil, vou dizer assim, no primeiro ano até eu voltei 2 ou 3 vezes, mas depois, até por uma questão financeira, teve ano que eu voltei uma vez para visitar, né? Então a gente foi levando, mas foi uma experiência muito, muito marcante assim para a vida, né?
Porque eu acho que muito do que eu sou hoje é em função disso, né? Da gente poder aprender a se virar, correr atrás das coisas. Uma coisa que a gente nota hoje que é muito preocupante nos jovens de hoje, né? Às vezes pegar um ônibus entre o bairro já é uma coisa muito difícil. E aí você tá lá sozinho, você tem que aprender, tem as suas dificuldades, seus problemas, você tem que aprender a lidar com isso. Não dá para ligar para casa para a mãe vir lá resolver um problema, né? Claro, são as dificuldades que fazem a gente crescer, né, professor? Conta pra gente então, daí começou os estudos lá em Ivoti, né? E decidiu continuar a formação, seguir sempre em frente. E trabalho? Começou a trabalhar já com a música ou teve outro emprego antes? Não, foi direto com a música. Uma coisa assim foi ligando a outra. Na verdade, ao entrar lá, eu entrei para o magistério, né? Na época, o normal. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu assisti uma aula de música com crianças, aí eu pensei. Até então eu não tinha decidido, eu estava fazendo magistério, mas não estava decidido a ser professor, né? Então naquela aula eu olhei e eu disse, é isso que eu quero. Vou ligar a parte da formação de professor com a música e vou trabalhar com aulas de música. E aí as coisas foram se encaixando de tal forma que ao sair do magistério, já na época do estágio, eu já estava dando aula de música no município lá de Ivoti, né? E aí as coisas foram se encaixando. E a aula você dá para crianças mesmo? Sempre o começo sempre foi para crianças. Hoje eu atuo com maiorzinhos também, mas o começo foi até em creches, com bebês de 6 meses a 5 anos. Criança. Olha, que bacana, né? E deve fazer uma diferença, eu acho, no aprendizado dessas crianças, com certeza. Né? Desde novinhos, assim, com a música. Mas, professor, então, daí continuou a sua formação, né? Terminou o magistério. Como foi chegar... Para quem não sabe, o professor tem formação em música, né? Conta pra gente como foi até chegar a fazer esse curso, né? Onde foi que você fez o curso da sua formação em música? Onde se formou? Aconteceu que eu saí lá de Ivoti, vim para Teutônia em 2014 e aí sempre tentando buscar a formação, tentei em Santa Maria, tentei na UERGS em Montenegro e sempre acontecia algum empecilho, alguma coisa que não deixava. Até que em 2009, 2010, Ivoti, exatamente a instituição onde eu estudei o ensino médio, eles já tinham vários cursos de graduação nessa área de licenciaturas e abriram então a licenciatura em música. Então, entrei lá em 2010 e como eu já estava morando aqui, à distância e tudo mais, levou um certo 7, 8 anos, mas conquistei a minha graduação no final do ano passado. Olha, que legal. Veio morar para Teutônia a trabalho também. Isso. Diretamente para trabalhar no Colégio Teutônia? Isso, para trabalhar no Colégio Teutônia. Ah, que bacana. Então... Ano passado terminaste a formação em música. Que legal, professor. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência aqui em Teutônia, Colégio Teutônia. Já começou direto na orquestra? Não, ali em Teutônia, aqui no Colégio Teutônia, o que eu tenho? Eu comecei com as aulas de violino, que até então tinha um professor, né, que até foi indicação, quando essa pessoa saiu, me indicou para trabalhar aqui. E aí culminou ali na saída do professor de música das outras atividades que tinha da escola, então eu assumi as turmas das salas de aula, então hoje eu tenho as crianças da educação infantil, né, até o fundamental, e aí o coral infantil também, além dessas aulas de violino, já são 14 anos. 14 anos. Então tem uma experiência a mais, a gente pode dizer, uma familiaridade a mais com trabalhar com crianças, né, professor? Sim. Pequenos. Qual a idade que você abrange ali as suas aulas? Quais as idades dos seus alunos? Desde que eles entram no colégio, hoje já estão entrando com 1 ano de idade, até onde eles possam estar com a gente. Bacana. Professor, disse que pra gente que começou com o teclado e terminou com o violino, né? Continuou trabalhando ali com o violino. A gente sabe aqui, a gente pesquisando um pouquinho mais sobre você, que existe o método Suzuki. O que é o método Suzuki, professor? Sim. Nós vamos perceber como ele vai ter a ligação com as crianças. Na verdade, o método Suzuki foi criado por um japonês, né? Era filho de um marceneiro e construtor de instrumentos, um luthier. Ele fazia várias coisas com madeira, inclusive passou a fazer violinos, fábrica de violinos lá pelas tantas. O pai de Shinichi Suzuki, que foi quem criou o método. E aí ele começou muito tarde também a tocar violino, com 16 anos.
E no seu aprendizado ele começou a pensar um pouquinho sobre isso, como a criança aprende a tocar o instrumento, né? Como é que uma criança tão pequena, ou como é que a gente pode fazer para ensinar o instrumento? E ele fez uma ligação com a língua materna. Por que uma criança que mora no Japão, ao se aproximar dos 2, 3 anos de idade, começa a falar a língua japonesa? Por que uma criança que mora na Alemanha, se aproximar dessa idade, fala alemão? Por causa do ambiente que ela está inserida. Então ele pensou, por que não fazer isso com a música? Por que existe hoje essa questão de que música é dom? Por que a gente não pode fazer todas as crianças aprender a tocar um instrumento? Então, um dos slogans do método é toda criança pode. A educação do talento. Então esse método começa na maioria dos locais e é mundialmente conhecido com crianças a partir dos 3 anos de idade, que é o nosso caso aqui no colégio. Entre 3 e 4 anos eu já tenho alunos aprendendo a tocar violino. E aí é feito um trabalho, um triângulo entre a família, o professor e o aluno, no sentido de que o aluno vem para a aula, os pais acompanham essas aulas e em casa os pais criam esse ambiente musical, colocando as gravações das músicas que eles vão tocar, sentando com a criança para ensaiar, nem que sejam alguns poucos minutos. E aí vai se criando essa formação musical e a gente acaba tirando fora essa questão de, é um dom. Por isso que às vezes a gente estava conversando no começo, às vezes a gente acaba seguindo um rumo em função da nossa família. Muito Sim. Em função do ambiente que a gente tem dentro de casa. A gente vê isso diariamente e com isso a gente quer seguir. Então a essência do método é essa, é a educação do talento, né? Toda criança pode. Então essa é... A gente sempre está buscando isso. Com certeza vai ter aquela criança que vai ter mais dificuldade, menos dificuldade, mas a gente vê assim como a música pode transformar e ajudar elas em todos os sentidos. E até em convivência com a família, né, professor? Como você disse, tem que chegar em casa, a família tem que tirar alguns minutinhos do seu dia para todo mundo sentar ali, vamos escutar como é. Isso como é. Né? Bacana, professora. Ajuda até o relacionamento familiar, se reunir, porque hoje em dia a gente vive num turbilhão, né, é correria, é trabalho. Muitas vezes as pessoas têm mais do que um emprego, chega em casa, muitas vezes não é porque não quer, é porque não consegue aquele tempinho, e ali não, você tem que fazer isso, porque é o futuro do seu filho, né? Com certeza. Bacana, professora. Não conhecia, sinceramente não conhecia o método Suzuki. E como foi que o senhor conheceu o método Suzuki, professor? Sim, eu aprendi a tocar o violino lá em Ivoti, eles têm muito forte isso, o método também. Então eu fui aluno do método e quando eu estava com a intenção de lecionar, eu comecei a fazer alguns cursos. Existe hoje associações no mundo todo e existe uma associação Suzuki das Américas, né, que abrange aqui Estados Unidos, né, e a América do Sul toda, e tem cursos de formação de professores do método. Então são vários níveis. O método ele é dividido por volumes, né? São 10 volumes e cada um desses volumes, então, além de ter um curso da filosofia, que a gente aprende todo esse processo do que é o método, né? Porque muitas vezes o método ele se torna simplesmente um livro para se seguir, para se aprender a tocar o instrumento, e não é. O método é muito mais que isso, né? Então a gente começa fazendo um curso da filosofia e depois vai fazendo cada um dos volumes. E aí tem todas umas exigências, né, para esse curso, saber todas as peças de cor, gravar material, tu tem que mandar antes vídeo para ver se tu tá apto a fazer esse curso. E ao final do curso também o professor faz uma avaliação, ver se tu cumpriu todos os requisitos para conseguir. Então desde 2003, 2004 eu fui fazendo esses cursos de formação de professor Suzuki de violino. É um caminho longo, né, Isso, professor? É um caminho longo. É uma formação a mais. Mesmo gente que às vezes é graduado em música, especificamente no violino, às vezes bacharelado, vão buscar esses cursos porque é especificamente para trabalhar com método, né? Na faculdade a gente aprende um pouquinho a teoria, a prática tem que correr atrás, Isso. né? Professor, e conta um pouquinho pra gente, além de trabalhar no Colégio Teutônia, é envolvido em outros projetos também, Isso. Com música, né? Eu já trabalhei em muitos outros municípios. Hoje eu estou ainda no município de Barão, né? Que a gente tem um trabalho lá, junto com o professor Lucas, né? Que já esteve no programa aqui. São Pedro da Serra também. E estou coordenando um grupo de professores também lá em Feliz. Então a gente está correndo um pouquinho aí. Bacana, professor. Então,
Eu quero agradecer muito por a sua presença hoje aqui nos nossos estúdios, desejar ainda mais sucesso nessa sua caminhada, juntamente com todos os grupos, com todos os projetos que você faz parte, né, e que ajuda essas crianças a evoluir no mundo da música, a aprender, ter esse gosto musical, porque música está inserida no nosso dia a dia, não importa o que você faça, alguma coisinha você está ouvindo, tem aqui no ouvido. E música de qualidade é o gosto da gente que faz, né, professor? Quero agradecer muito pela sua presença, desejar ainda mais sucesso na sua trajetória e convidar a comparecer aqui nos nossos estúdios mais vezes para contar um pouquinho mais dessas histórias junto com as crianças, junto com esses outros projetos que o senhor faz parte. Muito obrigado. De nada, e eu que agradeço o convite de estar aqui. Isso aí, hoje conversamos com o professor de música Harry Everton Balcat. Ele que trabalha em vários projetos musicais, trabalha no Colégio Teutônia e é professor especializado no método Suzuki aqui na nossa região. E esse foi o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Para você, um forte abraço, um ótimo final de semana e até o próximo. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.